O encontro com a amiga da minha irmã foi tão ruim que terminei mais cedo, mas agora a polícia está batendo na minha porta junto com a minha irmã. Tenho 27 anos, minha irmã tem 25. Não somos super próximos, mas sempre nos demos bem. Ultimamente, no entanto, ela tem agido de forma estranha, como se estivesse se envolvendo demais na minha vida amorosa, fazendo comentários idiotas tipo "você só sai com garotas certinhas" ou "você precisa de alguém que te desafie". Enfim, há algumas semanas, ela me manda uma mensagem pedindo um favor. Uma das amigas dela, vamos chamá-la de Kayla para não expor ninguém, e esse nome é fácil de lembrar, tinha acabado de terminar com um namorado, aparentemente, e estava se sentindo para baixo. Minha irmã me diz: ela precisa de um impulso na autoestima. Só seja gentil. Leva ela para tomar alguma coisa, sem pressão. Eu não estava muito interessado, mas aceitei. Minhas últimas saídas tinham sido um desastre e pensei, bom, talvez seja algo tranquilo. Spoiler, não foi nada tranquilo. Kayla chegou com 20 minutos de atraso e nem pediu desculpas. A primeira coisa que disse quando sentou foi: uau, você parece mais baixo do que eu pensei. Eu tenho 1,80 metros, só para deixar claro. Ela pediu um coquetel de $17 sem nem perguntar se eu ia pagar. Passou a maior parte do tempo falando do ex, de como os homens hoje são fracos e de como ela está acostumada a ser tratada como uma rainha. Tentei ser educado, de verdade. Mas quando ela começou a zombar do sotaque do bartender e riu quando eu disse que trabalhava com ti, ela disse que era energia de garoto de escritório, eu já tinha tido o suficiente. Pedi a conta e dividi no meio pelo aplicativo. Sim, literalmente mandei uma solicitação e disse: obrigado por ter vindo, tenho uma reunião cedo. Ela fez uma cara de quem não gostou e disse: ah, típico. Fui embora, nunca mais mandei mensagem, e bloqueei ela no Instagram alguns dias depois, quando ela curtiu várias das minhas fotos antigas do nada. Pensei que isso era tudo. Adivinha? Não era. Hoje de manhã, literalmente esta manhã, ouço uma batida na porta por volta das 7h40. Pensei que fosse uma entrega, embora fosse muito cedo para isso. Não era entrega, eram 2 policiais uniformizados. Minha irmã estava logo atrás deles, parecendo como se tivesse chorado, com um maldito lenço no rosto. Um dos policiais diz que estão ali para me fazer algumas perguntas. Não estou preso, só querem conversar. Ainda estou meio dormindo, sem camisa, parado ali pensando, que diabos está acontecendo agora? Então ele diz: Kayla fez uma acusação sobre algo que aconteceu depois de um encontro na semana passada. Ela diz que houve um contato físico indesejado. Meu cérebro travou completamente. Disse: a gente tomou um drink e eu peguei um Uber para casa. Nem acompanhei ela até o carro. E o policial responde: só estamos aqui para ouvir a sua versão. Enquanto isso, minha irmã finalmente me olha e diz: só diga a verdade, isso não precisa piorar. O quê? Que verdade? O que é que estão insinuando aqui? Disse aos policiais que não tinha mais nada a dizer sem um advogado e fechei a porta. Agora estou andando pela sala feito um maníaco, tentando reunir toda a prova daquela noite. O Uber com o horário registrado, o pagamento no aplicativo, a mensagem para o meu amigo reclamando que o encontro foi um pesadelo. Até encontrei o horário em que o Uber me deixou, 21h52. Direto do bar para meu apartamento. Não saí mais depois disso. Não fiz nada de errado. Mas o olhar no rosto da minha irmã me assombra mais do que os policiais. Porque ela não parecia surpresa. Parecia satisfeita. Como se soubesse que isso ia me atingir como um caminhão. E agora estou começando a pensar que talvez nunca tenha sido sobre Kayla. Talvez tudo isso, o encontro, a armadilha, a falsa gentileza, talvez tudo tenha sido ideia da minha irmã. Nem sei o que pensar. Se algum dia você já foi pego de surpresa assim, eu gostaria de ouvir sua história. Atualização 1. Já se passaram algumas horas. Mal comi, não saí de casa. Meu celular está com 10% de bateria porque passei o tempo todo procurando tudo que pudesse encontrar para ter certeza de que não estou ficando louco. Primeiro, não fui preso, nem formalmente acusado, nem nada disso, ainda. Nem queria escrever essa frase, mas enfim, essa é a realidade agora. Os policiais foram embora depois de uns 10 minutos e disseram pela porta que talvez entrassem em contato. Então, ótimo.
Aqui estou eu agora, sentado no meu apartamento, tentando lembrar cada detalhe de um encontro para o qual eu nem queria ir, para começo de conversa. Vamos voltar à noite do encontro. Kayla chegou atrasada, fez piada com a minha altura, com o meu trabalho, com o bartender, mal me deixou falar, fez um comentário sobre como homens de verdade pagam a conta, e quando eu disse que dividiríamos, ela pareceu ofendida, como se eu tivesse insultado a família inteira dela. Mandei metade do valor pelo Venmo, peguei um Uber para casa. Sem abraços, sem beijos, sem contato, nada. Isso é tudo. Isso é literalmente tudo o que aconteceu. Hoje descobri que ela disse à polícia que eu a segui até em casa e tentei entrar sem ser convidado. O que é completamente inventado. Nem vi que carro ela dirigia, eu peguei um Uber. Revisei de novo o recibo, chegada às 21h52. Mandei uma mensagem no meu grupo de amigos às 21h56 dizendo: quero me jogar no sol depois desse encontro. Tenho essas provas. O que torna tudo pior é que, enquanto a polícia estava aqui, minha irmã também estava. Ela ficou calada até o fim, e então disse que todos cometemos erros e que eu deveria confessar antes que isso piore. Não falei com ela desde então. Ela mandou 2 mensagens, coisas vagas como: por favor, pense em como você lidou com aquela noite, como se estivesse tentando me manipular para confessar algo que nunca aconteceu. Agora estou revisando tudo para juntar provas, tentando reunir qualquer coisa que eu possa ter esquecido. Aqui vai uma parte que não mencionei na postagem original porque na hora não me pareceu importante. Quando estávamos no bar, ela roçou no meu braço uma vez, se inclinou de maneira forçada, riu de algo que ela mesma disse, depois tocou meu braço e me olhou. Nem reagi, porque pareceu forçado. Lembro de ter pensado: ela está tentando flertar ou está tentando me deixar desconfortável? Não consegui entender. Depois, quando chegou a conta e eu dividi, ela disse: a cavalheirismo realmente morreu. Agora fico pensando se ela achou que aquela seria a grande chance dela, como se pudesse se exibir com um jantar grátis e um rebote bonitinho para se sentir melhor com o término. E quando fui embora, deixei ela constrangida. Mas é aqui que a coisa realmente piora. Liguei para uma amiga em comum, que conhece tanto Kayla quanto minha irmã, do grupo de amigas delas. Vamos chamá-la de Maddi. Perguntei diretamente se ela tinha ouvido algo estranho sobre mim. Ela ficou em silêncio por um momento, e então disse: olha, eu não devia dizer nada, mas a Kayla tem estado irritada desde que você a deixou no vácuo. Ela achou que você estava iludindo ela. Eu disse: eu paguei metade da conta e fui embora mais cedo. Que parte disso é iludir alguém? E ela respondeu: não sei, só sei que ela ficou brava. Depois, ela me contou uma coisa que minha irmã disse: ele sempre foi meio arrogante. Talvez isso faça descer do pedestal. Acho que fiquei sem respirar por uns 2 minutos. Agora estou aqui com a confirmação de que não só a Kayla está mentindo sobre o que aconteceu, o que já sabíamos, mas que a minha própria irmã está apoiando essa mentira para me ensinar algum tipo de lição. Que tipo de lição é essa? Que eu deveria ter me forçado a gostar de alguém que foi grosseira e condescendente desde o início. Que eu deveria ter continuado mandando mensagens só para preservar o ego dela. Que recusar um segundo encontro é algum tipo de crime. Comecei a montar uma pasta no meu notebook com tudo, todas as informações que já contei antes, somadas a um memo de voz da minha ligação com a Maddi. Comecei a gravar no meio da conversa, não é a conversa toda, mas é o suficiente. Capturas de tela da Kayla curtindo minhas fotos no dia seguinte ao encontro. Uma captura do meu histórico de bloqueio no Instagram mostrando quando bloqueei ela. Se isso virar algo mais sério, não vou aparecer de mãos vazias. Também estou pensando em levar isso a sério, embora primeiro eu queira sair do foco. E para quem perguntou, não, eu não beijei ela. Mal teve contato visual. Não foi um encontro, foi um favor. Mas acho que isso não importou depois que o orgulho dela foi ferido. Minha maior pergunta agora é: por que minha irmã fez parte disso? Ela me conhece. Vivemos juntos, viajamos juntos, compartilhamos a infância. Ela sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Então, o que mudou? Não sei se isso é sobre controle, inveja, ou se ela simplesmente foi manipulada por uma amiga dramática, mas, de qualquer forma, ela tocou fogo na minha vida. Por quê? O que ela ganha com isso? De qualquer maneira, vou postar mais assim que souber se isso vai acabar em nada ou não. Por enquanto, estou documentando tudo. Se ela quiser mentir, vai ter que fazer isso sob um microscópio.
E se minha própria irmã quiser bancar a sonsa, ótimo. Tem lugar para ela também. Atualização 2. Muito bem, as coisas acabaram de ficar muito piores. Sinceramente, eu não achava que isso poderia ir mais fundo nesse buraco, mas eu estava errado. Muito errado. Se você tem acompanhado isso até agora, prepare-se, porque a parte que estou prestes a contar faz com que tudo o que aconteceu antes pareça apenas o aquecimento. Tudo começou com minha tentativa de me adiantar legalmente. Entrei em contato com um advogado hoje. Nada sofisticado, apenas um cara local que um amigo recomendou. Contei a ele o que aconteceu, enviei tudo o que eu havia reunido. Ele disse exatamente o que eu já suspeitava. Neste momento, tecnicamente, eu ainda não estou com problemas graves. Mas se a Kayla decidir apresentar algo oficialmente, eu preciso estar preparado. Então ele me fez a pergunta mais importante que alguém já me fez até agora na vida real. Há alguma possibilidade de isso ter sido planejado? Eu não havia dito isso a ninguém. Tinha pensado nisso, mas não queria ser o paranoico gritando conspiração. Mas ele disse que já viu coisas assim antes, acusações falsas usadas para ganhar fama, vingança, ou para controlar alguém, especialmente quando há uma terceira pessoa envolvida alimentando a situação. Foi aí que percebi que não havia verificado o histórico de localização da minha irmã. Nós costumávamos estar conectados em um app para saber onde amigos e familiares estavam. Esqueci que ainda estava ativado. Abri o app. Adivinha onde ela estava na noite do encontro? No mesmo bar. Não do outro lado da cidade, como ela disse que estaria. Não trabalhando até tarde, como me contou no dia anterior. Ela estava literalmente no mesmo bar, do outro lado da rua. Em outro lugar, mas praticamente dentro do bar. E no mesmo horário exato em que eu estava com a Kayla. Nem sei quanto tempo ela ficou lá, mas essa coincidência já foi o suficiente para eu continuar reunindo provas. Tirei capturas de tela na hora. Agora sei que ela estava por perto. Talvez não na mesma mesa que a gente, mas definitivamente perto o suficiente para nos encontrar, se quisesse. Ou para buscar a Kayla depois do meu suposto ataque. Ela não está apenas mentindo. Ela deveria ser minha testemunha a favor, se não fosse pelo fato de estar orquestrando tudo isso. Mas espera, ainda piora. Lembra como eu disse que a Kayla afirmou que eu a segui até a casa dela? Pois é, perguntei novamente a Maddi exatamente o que a Kayla disse para todo mundo. Queria ver se a história dela tinha mudado. Maddi ficou em silêncio de novo. Ela tem estado hesitante o tempo todo, e finalmente disse: Ok, olha, a Kayla nos contou que estava chorando no estacionamento e que você a encurralou perto do carro dela. Que você disse algo tipo: não gosto de ser rejeitado, ponto. Mas se ela mesma tinha contado para o grupo que eu peguei um Uber? Maddi respondeu: eu sei. Eu disse para ela que isso não fazia sentido, mas sua irmã a apoiou, dizendo que provavelmente tudo foi muito confuso para Kayla por causa da situação difícil. E foi aí que a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Minha irmã treinou ela. Literalmente treinou a Kayla sobre o que dizer. Provavelmente depois do encontro, quando a Kayla ficou chateada porque eu não continuei jogando o jogo dela. Aposto que minha irmã a buscou, encorajou, disse algo como: ele te fez pagar. Depois de tudo isso, você merece coisa melhor. Ele sempre faz isso com as garotas e por aí vai. E a partir disso, inventaram a história de que eu a segui, que eu fiz algo que nunca aconteceu. E a parte mais assustadora, se eu não tivesse o recibo do Uber, isso poderia ter arruinado a minha vida. Literalmente, legal e publicamente arruinado. O advogado me explicou que uma acusação falsa, por si só, não é crime, a menos que se torne um boletim de ocorrência oficial. Até agora, o que a polícia fez foi uma investigação informal. Elas ainda não apresentaram uma denúncia formal, o que mostra que estão tentando ser espertas para não se meterem em problemas legais. Mas se elas fizerem isso, eu vou apresentar imediatamente uma contradenúncia, o que farei assim que isso avançar mais. Mas sinceramente, estou cansado de esperar. Isso não é só uma garota sendo dramática. Essa é a minha irmã. Alguém em quem eu confiava, brincando de marionetista social com a reputação de alguém, com a minha reputação. Contei tudo isso para os meus pais hoje à noite. Ainda não tinha falado com eles porque eu não tinha todas as provas de que a filha deles estava envolvida. Mas agora eles sabem. E mesmo que tenham duvidado no início, nossa filha nunca faria algo assim. As provas encerraram a discussão em segundos. Mostrei as mensagens, os recibos, a captura de tela, e os dois ficaram em silêncio.
Minha mãe finalmente perguntou, mas por que ela mentiria? E tudo que consegui responder foi, não sei. Mas ela mentiu. Não tive mais notícias da minha irmã até agora. Ela não se desculpou, não deu explicações, só silêncio. Não vou procurá-la. Vou deixar que ela venha até mim. Não vou dar nenhuma informação mostrando que sei o que ela fez. Vou deixar que ela caia na própria armadilha. Comecei a escrever um resumo completo de tudo. Sem nomes, sem acusações diretas, mas com detalhes suficientes. Estou pensando em publicar isso se as coisas continuarem avançando. Eu não quero vingança. Quero que a verdade esteja lá fora, antes que alguém tente distorcê-la. Atualização 3. Eu fiz. Publiquei. Reuni toda a história, tudo que eu tinha, e joguei num subreddit local usando uma conta falsa. Apaguei nomes, localizações, tudo. Fiz a prova de balas. Mas expliquei tudo do início ao fim, o encontro, o clima estranho, o Vemo, o recibo do Uber, a falsa acusação, a amiga em comum admitindo que minha irmã estava envolvida, as capturas de tela mostrando que ela esteve por perto o tempo todo. Coloquei um título chamativo, que não vou mencionar por privacidade, e deixei lá. Não compartilhei com ninguém. Não mandei mensagem para ninguém. Nem sequer dei um upvote. Simplesmente publiquei e me afastei. Levou talvez 3 horas até começar a se espalhar. Primeiro, chegou a 200 upvotes. Depois, alguém me mandou uma mensagem privada perguntando se eu estava falando de uma garota chamada Kayla. Em seguida, outra pessoa comentou, espera aí, isso sou exatamente como aquela garota que estava chorando do lado de fora daquele bar na semana passada. Já estava rolando. As pessoas começaram a ligar os pontos. Mesmo sem eu mencionar nomes, Kayla não é nada sutil. É do tipo que faz tudo girar em torno dela, posta cada saída noturna e vive publicando mais do que deveria. As amigas dela sabiam. Aliás, provavelmente metade da cidade sabia que ela tinha tido esse encontro. Em um dia, alguém publicou capturas de tela dos stories do Instagram de uma amiga próxima da Kayla. Coisas como, nunca confie num cara que trabalha contigo e ignorar alguém vira assédio rapidinho. Tudo logo após o nosso encontro. A linha do tempo batia perfeitamente. E então alguém soltou uma bomba, uma mensagem que, aparentemente, ela mandou para uma das amigas dizendo, literalmente, ele me humilhou totalmente. Me fez sentir pequena. Eu queria deixar pra lá, mas, nome da minha irmã, disse que eu precisava me vingar. Eu devia ter feito isso. Capturei imediatamente. Nem precisei dizer mais nada. A postagem já fala por si só agora. Foi compartilhada em pelo menos 2 grupos comunitários do Facebook. Alguém até colocou no Twitter com a legenda, imagina mentir sobre um cara só porque ele não quis um segundo encontro. É por isso que as pessoas gravam tudo hoje em dia. E sim, minha irmã viu. Me ligou esta manhã, a primeira vez que ouço a voz dela desde que a polícia veio aqui. Ela disse, está feliz? Você está arruinando a vida dela. Eu juro por Deus, nunca senti tanta raiva na minha vida. Respondi, você ajudou ela a tentar arruinar a minha. Então não vou apenas arruinar a dela, também vou arruinar a sua. Ela respondeu, é por isso que você precisava de uma lição. Não havia nenhuma denúncia formal na polícia. Era só deixar pra lá. Deixar pra lá. Eu disse, você tentou me dar uma lição. Mas agora quem vai aprender é você. Ela desligou. Contei tudo pro meu advogado. Ele está de olho, caso a Kayla realmente apresente algo formal. Até agora, ela não fez isso. Ele disse que, se ela continuar espalhando algo falso, eu posso entrar com um processo por difamação. Espero que não chegue a esse ponto. Mas neste momento, não vou deixar nada passar batido. Meus pais estão furiosos. Não comigo, com ela. Minha mãe chorou depois de ler a publicação. Meu pai disse para minha irmã ficar longe de casa por um tempo. Disse que precisava de tempo para processar quem ela se tornou. Eles não são do tipo que cortam os filhos com facilidade, mas até eles sabem que isso não é uma briga por causa de presente de Natal. Enquanto isso, Kayla está completamente em silêncio. Sem posts públicos. Sem stories. Nenhuma resposta a nada. Não retirou oficialmente a mentira, mas acho que percebeu que não dá para continuar com isso. Inclusive ouvi dizer que ela perdeu um emprego que estava tentando conseguir, depois que alguém reportou a thread do Reddit com o nome dela. Ótimo.
Sem desculpas. Sem assumir responsabilidade. Apenas se retirou. Mas não me importo. Ela pode chorar por causa disso quanto quiser. Ela teve uma escolha, e fez a dela. Agora eu estou fazendo a minha. E quanto à minha irmã, não tenho mais palavras para ela. Essa palhaçada acaba agora, goste ela ou não. Ela ficou do lado de alguém que mentiu para a polícia. E agora que as pessoas estão apontando o dedo, ela está chorando pelas consequências, como se fosse a vítima. Não. Agora ela vai ter que viver com isso. Viver com o inferno. E é o inferno da verdade, que é o que mais dói nela. Atualização 4. Já se passou quase um mês desde que tudo isso começou. Eu me mudei. Empacotei minhas coisas, deixei a cidade e fui transferido para um cargo remoto no meu trabalho. Não quero dizer onde estou. Não estou tentando desaparecer, mas precisava de distância. E depois do que aconteceu, não vou dar a ninguém daquele círculo outra chance de arruinar a minha vida. Não falei com minha irmã nenhuma vez sequer. Ela mandou mensagens algumas vezes, a maioria tentando me fazer sentir culpado. Agora, aparentemente, era só uma brincadeira e eu é que não sei como rir de mim mesmo. Eu não respondi. Você não pode tentar me incriminar por algo que poderia ter arruinado toda a minha vida e depois agir como se fosse apenas uma piada que saiu do controle. Isso não foi uma brincadeira. Isso foi uma mentira que poderia ter me levado ao tribunal, ou pior. Agora ela está muito arrependida, mas eu não me importo se ela está arrependida. Não me importa se ela sente vergonha. Espero que sinta. Mas nada disso muda o que ela fez. Falei com meus pais mais uma vez antes de ir embora. Ambos ainda não conseguiam acreditar, tentando entender o que a levou a fazer isso. Minha mãe chorava, dizendo coisas como essa não é ela. E eu tive que dizer, não. Essa é quem ela é. Você é que não queria ver. Eles também têm se mantido afastados dela. Meu pai disse diretamente que ela deveria ficar longe até que assumisse a responsabilidade de verdade. Ela não gostou disso. Postou algumas coisas nas redes sociais falando dos nossos pais, me bloqueou em todas as plataformas e depois me desbloqueou uma semana depois. Ainda assim, nada que se pareça com um pedido de desculpas. Quanto a Kayla, sumiu. Evaporou. Deletou o Instagram. A última coisa que soube foi que ela abandonou um programa de networking no qual estava participando, porque alguém lá a confrontou sobre a publicação. Aparentemente, ela disse que tudo havia sido exagerado, mas ainda não apresentou nada legalmente, porque não pode. Porque era mentira, e ela sabe. Ela sabe que, se tentar limpar a imagem dela com uma denúncia falsa, tentando me pintar como um vilão, eu vou contra-atacar. Na verdade, eu já estou contra-atacando. A publicação que fiz no Reddit continua sendo compartilhada. Algumas pessoas descobriram que se tratava dela, mesmo sem eu ter mencionado seu nome. E, pelo que vi, a reputação dela está arruinada. Não porque eu destruí, mas porque as pessoas viram a verdade. Isso é problema dela. As pessoas continuam me perguntando como estou. Eu não sei como responder a isso. Estou funcionando. Me levanto, trabalho, como, durmo, bom, dormir às vezes. Comecei a fazer terapia na semana passada. Na primeira sessão, eu nem consegui falar durante os primeiros 10 minutos. Só fiquei sentado lá. A terapeuta me perguntou o que me levou até ali e eu disse, minha irmã tentou me destruir porque a amiga dela não soube lidar com uma rejeição. Ela não sabia o que dizer, até começar a escrever. Então é isso. É assim que estou agora. Tudo isso me deixou paranoico de formas que eu nunca imaginei. Agora eu confiro as trancas 2 vezes. Faço backup de todas as conversas por mensagem. Me sinto desconfortável quando alguém me elogia. Não confio em ninguém que conheça alguém que eu conheço. É como se tivessem reprogramado a minha cabeça. E eu continuo pensando, o que teria acontecido se eu não tivesse aquele recibo do Uber? Se eu não tivesse guardado aquelas mensagens de texto? Estaria aqui escrevendo isso, ou estaria em uma cela? Por isso também estou movendo um processo. Isso vai resolver minha vida e me fazer sentir seguro? Obviamente que não. Mas levando em conta que agora eu não me sinto assim, que eu não tenho muito dinheiro, e que se eu ganhar posso me sentir assim e ainda ter dinheiro, acho que não tem muito o que pensar. A abordagem do processo não será por difamação, porque o que fizeram comigo não me afetou nesse aspecto diretamente. Mas vamos processar pelo dano psicológico que me causaram.
E se isso não me tornar milionário, o que, para ser justo, nem espero, porque será um processo de alguns poucos milhares de dólares, o simples fato de o processo existir já acho que vai trazer consequências para elas. Se você está do meu lado nessa ação judicial, então é hora de rezar por mim, me desejar boa sorte, e me mandar todas as boas vibrações possíveis. Sinto que meu caso pode ser um bom primeiro passo para mostrar que as pessoas não podem fazer esse tipo de coisa impunemente. E que, se fizerem, haverá consequências. Dou minha palavra, eu volto aqui, mesmo que tudo isso não leve a lugar nenhum positivo. Atualização 5. Mais de 1 ano levou o processo judicial, mas valeu a maldita pena. Pelo menos sob alguns aspectos que vou contar agora. Não sei quantas pessoas ainda lembram da minha história depois de tanto tempo, porque não tenho postado há bastante, nem respondido comentários. Mas, para quem ainda se interessa pela minha história, aqui vai. Entramos com um processo tanto contra Kayla quanto contra minha irmã. Havia muitas provas ligando minha irmã à mentira da Kayla. O processo em si não teve grandes consequências financeiras, apenas cerca de $2.000 que cada uma tem que me pagar. Adeus ao sonho de ser milionário. Mas são $4.000 que eu vou aproveitar como você não faz ideia. O interessante, ou melhor, o kármico, foi o que esse processo causou. Kayla nunca mais reabriu as redes sociais. E, até onde consegui apurar, estou confiante de que essa informação é verídica, ela teve que se mudar da cidade. Se pelo menos ela não fosse me pagar mais do que isso, a cidade devia me fazer uma estátua. Eu não moro mais lá, mas posso dizer que tirei uma rata da cidade, isso já deve valer alguma coisa. Aliás, desculpa, foram 2. Porque minha irmã também se foi. Não só foi demitida, como perdeu o apartamento e estava morando com uma tia, irmã do nosso pai. E com o processo, foi também expulsa de lá. Não sei com que mentira ela estava sustentando aquela convivência, mas depois de ser posta para fora pela minha tia, foi pedir dinheiro para os nossos pais. Porque, segundo ela, o filho deles arruinou sua vida. Como era de se esperar, meus pais não deram nada. E ela se mudou para outra cidade em busca de trabalho. Pelo que sei, não é na minha cidade nova, e elas, pelo menos, não se mudaram juntas. Eu sei que não se suportam, especialmente a Kayla em relação à minha irmã. Então é isso. Eu queria que o dano psicológico rendesse pelo menos umas 2 ilhas privadas, haha, brincadeira. Mas posso dizer que estou melhor nesse aspecto. Então, mesmo que as consequências econômicas do processo não tenham sido altas, as consequências justas foram que 2 pessoas que tentaram arruinar a vida de outra por puro capricho tenham perdido tudo, deveria ser o padrão. Espero que isso sirva como um precedente. História 2. A Mel me odiou desde o primeiro dia em que finalmente consegui um emprego melhor e decidi vender nossa casa. Ela pegou meu filho na escola sem permissão e desapareceu por horas. Eu, uma mulher de 32 anos, sou casada com Sam, de 34, há quase 8 anos. Nos conhecemos quando eu trabalhava como recepcionista em uma academia onde ele costumava malhar sempre que estava em casa. Ele trabalha em plataformas de petróleo, o que significa que fica fora por semanas seguidas, às vezes mais, dependendo do contrato. Atualmente sou basicamente só eu e nosso filho Tommy, de 6 anos, em casa sozinhos. O emprego paga bem, mas a escala é brutal. 3 semanas de trabalho, uma de folga, é o rodízio padrão, embora às vezes ele estenda para receber um pagamento melhor. Fazíamos funcionar, ou pelo menos fazíamos, até tudo ir por água abaixo. Quando a Covid chegou, o salão onde eu trabalhava há quase 4 anos fechou e nunca mais reabriu. Minha chefe simplesmente mandou uma mensagem um dia dizendo que não podia mais manter o lugar funcionando, e foi isso. Ficar desempregada de repente foi realmente uma merda, especialmente com uma criança pequena para cuidar. Tínhamos algumas economias, mas não o suficiente para nos sentirmos seguros a longo prazo. Comecei a procurar emprego imediatamente, mas todo mundo que tinha sido demitido também estava procurando. Minha sogra, Diana, de 59 anos, nunca gostou de mim desde o início. Ela achava que Sam podia conseguir alguém melhor do que uma lavadora de cabelo. Ela nunca disse isso diretamente na minha cara, até eu perder o emprego. Aí as máscaras caíram. Ela começou a aparecer na nossa casa fazendo comentários como: "Quando você vai começar a contribuir com esta família?" Ou: "O Tommy precisa de uma mãe que dê um bom exemplo, trabalhando duro." Ela dizia essas merdas com uma cara de falsa preocupação que me dava vontade de gritar. O que mais me irritava era como ela agia como se eu estivesse só sentada sem fazer nada. Eu estava me candidatando a empregos todos os dias, cuidando do Tommy em tempo integral desde que a pré-escola dele fechou e mantendo a casa funcionando enquanto o Sam estava fora. Mas aos olhos dela, se eu não estava ganhando dinheiro, eu era inútil.
Diana mora a apenas 15 minutos da gente e trata a nossa casa como se fosse a segunda casa dela. Cometemos o erro de dar a ela uma chave reserva para emergências anos atrás, quando Tommy era bebê e tive um problema de saúde. Agora ela usa quando bem entende. Ela simplesmente entra sem avisar e começa a inspecionar o lugar como se fosse da vigilância sanitária. Comecei a me esconder no quarto quando vejo o carro dela chegando, porque não aguento mais ouvir sermão sobre como dobro as toalhas do jeito errado ou como minha comida não é nutritiva o suficiente para o Tommy. Depois de meses procurando, finalmente encontrei um emprego remoto de atendimento ao cliente para uma loja virtual. O salário não era ótimo, mas pelo menos era alguma coisa. Os horários eram flexíveis, o que significava que eu ainda podia cuidar do Tommy enquanto trabalhava. Achei que Diana ficaria feliz por eu estar trabalhando de novo, mas ela só encontrou novas coisas para criticar. Ela começou a dizer para os parentes que eu estava brincando de trabalhar e só ficava o dia todo de pijama, à toa. Ela chegou a dizer para os primos do Sam, num churrasco de família, que eu me casei com ele por causa do salário estável e que eu era preguiçosa. Eu ouvi ela dizendo isso e apenas me afastei, porque não queria causar uma cena, o que agora me arrependo. O pior de tudo, quando Sam está em casa, Diana age completamente diferente. Traz biscoitos, se oferece para cuidar do Tommy, age como se fossemos melhores amigas. Assim que ele volta ao trabalho, ela mostra sua verdadeira face de novo. Tentei conversar com Sam sobre isso, mas ele só diz coisas como: "Ah, é só o jeito da minha mãe", ou "ela tem boas intenções", ou alguma merda assim. Ele não vê o que eu passo quando ele não está por perto. Já tentei de tudo com Diana. Tentei ser super simpática, tentei ignorar os comentários, tentei confrontá-la diretamente, nada funciona. Essa mulher simplesmente tem algo contra mim, e eu não sei porquê. As coisas chegaram ao limite na festa de aniversário do Tommy, algumas semanas atrás. Fizemos uma festinha com tema de dinossauros no nosso quintal, com cerca de uma dúzia de crianças e alguns parentes. Passei dias preparando tudo, assando um bolo em forma de vulcão, montando jogos de dinossauro, criando uma escavação de fósseis na caixa de areia. Tommy estava tão animado, e eu queria que tudo fosse perfeito para ele. Sam não conseguiu folga para a festa, o supervisor dele é muito rígido quanto a mudanças de agenda, então eu estava cuidando de tudo sozinha. Diana apareceu cedo, o que já devia ter sido meu primeiro sinal de alerta. Ela imediatamente começou a criticar minhas decorações e sugerir melhorias que levariam horas para fazer. Recusei educadamente a ajuda dela e pedi que apenas curtisse o dia como avó. Ela pareceu ofendida com isso, mas eu estava ocupada cumprimentando os convidados e não tive tempo para me preocupar com os sentimentos dela. Durante a festa, minha amiga Lisa me puxou de lado, parecendo desconfortável. Ela me disse que ouviu Diana dizendo a outro pai que eu usava o Sam como um caixa eletrônico e que meu trabalho remoto era só uma fachada para não parecer completamente inútil. Diana estava dizendo essas merdas para pessoas que ela nem conhecia. Lisa disse que achava que eu precisava saber, já que Diana estava basicamente dizendo para os outros pais não deixarem seus filhos virem à nossa casa, porque eu era uma mãe irresponsável. Fiquei devastada, mas não queria estragar o dia especial do Tommy. Mantive a compostura durante a festa, mas chorei por horas naquela noite. Como ela pôde dizer coisas tão horríveis sobre mim para estranhos no aniversário do meu filho? Doía ainda mais perceber que talvez fosse por isso que Tommy não estava recebendo muitos convites para brincar com os amiguinhos. Diana estava envenenando os outros pais contra mim? A ideia me deixou enjoada. Quando tentei falar com Sam sobre isso durante nossa videochamada semanal, ele disse que eu provavelmente tinha entendido mal, ou que a mãe dele era apenas antiquada, em relação a trabalhos remotos. Ele realmente a defendeu. Sugeriu que eu estava sendo sensível demais e que eu devia tentar ver as coisas do ponto de vista da mãe dele. Desliguei na cara dele, e não nos falamos por 2 dias depois disso. Sam vai ficar mais um mês offshore, e eu não sei como lidar com a Diana nesse meio tempo. Ela está programada para vir jantar aqui amanhã, e só de pensar já me dá calafrios. Pensei em cancelar, mas isso só daria mais munição para ela usar contra mim. Pensei em conversar com a irmã do Sam, mas ela é muito próxima da Diana e tenho medo de que fique do lado da mãe. Não aguento mais viver assim, mas não sei o que fazer. Tentei tanto fazer isso dar certo por causa do Tommy, ele ama a avó, e eu não quero ficar no meio dos dois, mas estou no meu limite com as críticas constantes e os ataques disfarçados. Será que estou sendo sensível demais? Atualização 1. Uau, não esperava que isso tivesse tanta repercussão. Obrigada por todas as respostas e conselhos. Tentei ler o máximo de comentários possível. Muitos de vocês disseram que eu preciso me impor diante da Diana e que o Sam precisa criar coragem e me defender perante a mãe dele. Vocês estão certos nas duas coisas. Já fizemos terapia de casal antes, há cerca de 3 anos, quando o cronograma de trabalho do Sam começou a causar problemas. Isso ajudou na comunicação por um tempo, mas não voltamos desde então. Não, a Diana nem sempre foi tão ruim assim.
Ela começou a intensificar as críticas depois que perdi o emprego. E sim, o Sam é um bom pai quando está em casa, ele só tem um ponto cego enorme quando se trata da mãe dele. Depois do que aconteceu no aniversário do Tommy, decidi que as coisas precisavam mudar. Eu não podia continuar vivendo assim, com a Diana me tratando como lixo enquanto o Sam não fazia nada. Jantei com ela no dia seguinte à minha publicação, e foi tão ruim quanto eu esperava. Ela passou o tempo todo fazendo comentários maldosos sobre a casa estar bagunçada, não estava, e perguntando se eu já tinha recebido resposta de algum emprego de verdade. Mordi a língua por causa do Tommy, mas foi preciso toda a minha força para não mandá-la embora. Há meses eu me sentia presa nesse cargo de atendimento ao cliente, sem chance de crescimento. A empresa era daquelas que ficavam prometendo promoções que nunca se concretizavam. As críticas constantes da Diana sobre meu emprego de mentira só me deixavam mais determinada a encontrar algo melhor. Passei várias noites, depois que o Tommy dormia, me candidatando a vagas que realmente usassem minhas habilidades e oferecessem oportunidades reais de crescimento. Então algo aconteceu que eu não esperava. Recebi uma proposta para ser gerente de escritório em uma empresa de tecnologia para a qual me candidatei por impulso, achando que não teria chance por causa do meu histórico de trabalho irregular. Mas aparentemente minha experiência com atendimento ao cliente e parte do trabalho administrativo no salão eram exatamente o que eles procuravam. O salário é muito melhor, o cargo tem bons benefícios e o melhor de tudo, a empresa ficava a cerca de 1h30 da nossa casa atual. Quando percebi que isso nos colocaria a uma distância considerável da Diana, senti que era um sinal. Como Sam estava fora em um contrato de 3 meses, ele estendeu o tempo habitual para ganhar um extra. Eu sabia que teria que lidar com essa transição sozinha. A distância seria impossível de percorrer todos os dias. 3 horas de trajeto diário significariam mal ver o Tommy. Então, depois de pensar bastante, decidi vender nossa casa e me mudar para mais perto do novo emprego. Sei que alguns de vocês podem achar que isso foi impulsivo, mas eu me sentia presa nessa situação com a Diana há anos. A oportunidade de recomeçar em outro lugar parecia uma tábua de salvação. Além disso, o mercado imobiliário da nossa região estava aquecido, então achei que conseguiríamos um bom lucro com a venda. Aceitei a oferta de emprego e comecei a me preparar para a mudança. Coloquei a casa à venda com um corretor, mas mantive isso em segredo da Diana. Sinceramente, eu não queria que os comentários negativos dela influenciassem minha decisão ou, pior, atrapalhassem a venda de alguma forma. Quando ela nos visitava, eu removia temporariamente a placa do corretor do jardim. Tudo correu bem por cerca de 1 mês. Já havia encontrado uma casa para alugar perto do novo trabalho e paguei o depósito. Comecei a embalar as coisas que não usávamos com frequência, sempre quando Tom estava na escola. Contei a ele que talvez a gente se mudasse em breve. Então, em um sábado, a Diana apareceu de surpresa, como sempre. Dessa vez, ela me pegou embalando caixas na sala de estar. Imediatamente exigiu saber o que estava acontecendo. Quando expliquei que tinha conseguido um novo emprego e que estava vendendo a casa para me mudar para mais perto, ela surtou. Começou a gritar que eu não tinha o direito de tomar uma decisão tão grande enquanto Sam estava fora. Insistiu que eu precisava da permissão dele para vender a casa dele e me acusou de tentar afastar o Tommy da família. Tentei explicar que a casa estava no meu nome, já que a compramos quando o crédito do Sam ainda estava ruim por causa do divórcio anterior. Também disse que essa mudança seria melhor para todos, um emprego melhor para mim, escolas melhores para o Tommy e um bairro mais agradável. Mas a Diana não quis ouvir nada do que eu dizia. Ela falou coisas como: "Você sempre teve inveja da minha relação com o Tommy, e o Sam nunca vai te perdoar por isso." Teve até a audácia de dizer: "Eu sempre soube que um dia você tentaria tirar meu neto de mim, como se meu plano de vida girasse em torno de afastá-la." Ela saiu batendo a porta com tanta força que um quadro caiu da parede e quebrou. Minutos depois, meu celular começou a explodir de mensagens raivosas da própria Diana, da irmã do Sam e até de alguns primos com quem mal falo, todos me acusando de ser egoísta e de estar destruindo a família do Sam. Era óbvio que a Diana ligou para todo mundo imediatamente para me pintar como a vilã. Quando finalmente consegui falar com o Sam naquela noite, contei tudo. Esperava que ele me apoiasse, mas em vez disso ele parecia dividido. Disse que, embora entendesse meus motivos para aceitar o emprego, gostaria que eu tivesse discutido a venda da casa com ele antes de tomar uma decisão. Também sugeriu que eu deveria ter contado para Diana mais cedo para manter a paz. Lembrei a ele que já tínhamos conversado anteriormente sobre nos mudarmos algum dia para um distrito escolar melhor, antes do Tom entrar no ensino fundamental. Eu só adiantei essa mudança quando surgiu essa oportunidade. Também apontei que ele nunca está por perto para lidar com as críticas e interferências constantes da mãe dele, então ele não tem o direito de ditar como devo lidar com ela. Isso me deixou cheia de dúvidas. Será que eu errei ao tomar essa decisão sem discutir mais com a família? Eu disse ao Sam que seguiria com essa mudança com ou sem o apoio dele. Foi a primeira vez que bati o pé dessa forma com ele. Normalmente sou eu quem cede para manter todo mundo feliz, mas cansei disso.
Esse emprego é uma boa oportunidade para mim, e me afastar da Diana parece necessário para minha saúde mental neste momento. Atualização 2. Bem, a merda oficialmente atingiu o ventilador com a Diana. As coisas foram de ruins para piores, e estou começando a me preocupar com o que ela pode fazer a seguir. Primeiro, obrigada a todos pelos comentários de apoio. Para aqueles que perguntaram por que eu não troquei as fechaduras, eu troquei, mas só depois do que estou prestes a contar ter acontecido. E para os que disseram que eu deveria ter me comunicado melhor com o Sam, provavelmente vocês têm razão, mas, em minha defesa, é difícil ter conversas sérias sobre mudanças de vida quando seu parceiro só está disponível para ligações breves com sinal ruim. A corretora de imóveis marcou uma visita aberta no fim de semana passado e eu estava me sentindo esperançosa. O mercado na nossa região está bem aquecido agora e nossa casa estava com um preço competitivo. Tom estava na casa de um amigo durante o dia, então eu pude me concentrar em deixar tudo perfeito para os compradores em potencial. Passei toda a manhã limpando e organizando a casa. Até comprei flores frescas e assei biscoitos para deixar o ambiente mais acolhedor. A corretora Jen chegou cedo para preparar o material dela e parecia satisfeita com a aparência de tudo. Nas primeiras horas, tudo estava indo muito bem, vários casais interessados passando pela casa, fazendo boas perguntas, parecendo genuinamente interessados na propriedade. Então, a Diana apareceu acompanhada da irmã do Sam e do pai dele. Eu não os convidei e fiquei chocada ao vê-los entrando pela porta da frente como se fossem os donos do lugar. Diana imediatamente começou a dizer aos compradores coisas como: esta casa tem sérios problemas de encanamento que estamos tentando resolver há anos e os vizinhos são extremamente barulhentos, vocês vão se arrepender de comprar aqui. Apontava pequenas falhas na pintura e dizia que havia danos causados por infiltração escondidos no porão, todas mentiras absurdas. Quando tentei intervir, ela disse para todos que eu estava abandonando meu marido enquanto ele trabalha no mar e arrancando meu filho da única casa que ele conheceu na vida. Ela chegou a afirmar que Sam era completamente contra a mudança e que lutaria pela guarda quando voltasse. Ele nunca sequer insinuou algo assim. Tivemos nossos problemas, sim, mas nada tão extremo. Ela disse para um casal que Tom estava devastado por ter que sair da escola e se afastar dos amigos, o que não é verdade. Tommy, na verdade, está animado com a ideia de morar perto de um grande parque e possivelmente ter um quarto maior. Diana estava simplesmente inventando mentiras para assustar os compradores. Eu estava mortificada. Alguns possíveis compradores ficaram desconfortáveis e rapidamente inventaram desculpas para ir embora. Minha corretora ficou atônita, sem saber como lidar com a situação. Ela tentou redirecionar as conversas e rebater as mentiras da Diana, mas o estrago já estava feito. Finalmente consegui levar a Diana e a família dela até a garagem, onde disse firmemente para irem embora. O rosto da Diana ficou vermelho de raiva enquanto gritava: você está destruindo esta família. O Sam nunca vai te perdoar por isso. O drama foi tão alto que até os vizinhos saíram de casa para ver o que estava acontecendo. Foi humilhante. A irmã do Sam, que até então tinha ficado calada, de repente disse: talvez você devesse esperar o Sam voltar antes de tomar uma decisão tão grande. Isso doeu, porque ela sempre foi gentil comigo, e agora estava do lado da Diana. O pai do Sam apenas ficou ali com cara de desconforto, mas não disse nada para impedir o comportamento da esposa. Depois que finalmente foram embora, tive que explicar à corretora o que tinha acontecido. Ela sugeriu encerrar a visita aberta mais cedo, já que o ambiente tinha sido completamente arruinado. Eu me senti derrotada. Jen foi compreensiva, mas disse que talvez precisássemos ajustar nossa estratégia daqui para frente. Ela sugeriu fazermos visitas somente com hora marcada, quando a Diana não soubesse. Naquela noite, liguei para o Sam e contei tudo que a família dele tinha feito. Eu estava chorando, nervosa, esperando que ele ficasse indignado por mim. Em vez disso, ele parecia distante e disse: bom, a mamãe só está preocupada com o Tommy crescer longe da família. Eu não podia acreditar que ele não ficou mais incomodado com o que aconteceu. Sinto como se estivesse lutando essa batalha completamente sozinha. Confrontei ele perguntando se achava aceitável sua mãe sabotar a venda da nossa casa e mentir para os compradores. Ele enrolou dizendo que não era certo, mas continuava arrumando desculpas, dizendo que ela estava emotiva com a situação. Eu não dou a mínima para o quão emocional ela esteja. Isso não dá a ela o direito de interferir na nossa vida assim. Estou tão brava com Sam agora. Ele está mais preocupado em manter a paz com a mãe do que em apoiar a esposa dele. Troquei as fechaduras ontem. Chega de visita surpresa da Diana. Também pedi à corretora para marcar visitas apenas quando eu estiver em casa, para evitar outra performance dos meus sogros. Alguns de vocês sugeriram que eu conversasse com um advogado só para saber meus direitos. Ainda não fiz isso, mas estou pensando seriamente. Agora que a Diana mencionou guarda, comecei a considerar a possibilidade. Eu sei que o Sam nunca tentaria tirar o Tommy de mim, mas também nunca achei que ele permitiria que a mãe dele passasse por cima de mim desse jeito. A casa ainda está no mercado, mas o interesse caiu bastante depois do show da Diana.
Um corretor, que tinha clientes interessados, ligou para a Jen perguntando se havia problemas estruturais com a casa que não estavam listados. As mentiras da Diana estão realmente prejudicando nossas chances de vender. Honestamente, estou começando a me perguntar se esse casamento vale a pena ser salvo neste ponto. Eu amo Sam, e construímos uma vida juntos, mas a incapacidade dele de se posicionar contra a mãe e me apoiar está me fazendo questionar tudo. Não vou tomar decisões precipitadas, no entanto. O novo trabalho começa em 2 semanas, e estou focando nisso por enquanto. Se nada mais der certo, o aumento de salário vai me ajudar a economizar dinheiro caso eu precise no futuro. Atualização 3. Gente, eu não consigo acreditar no que a Diana fez ontem. Ainda estou tremendo só de pensar. Eu achei que sabotar a visita aberta da casa tinha sido pior, mas isso está em um nível totalmente diferente. Comecei meu novo emprego na semana passada, e até agora está indo bem. As pessoas parecem legais e o trabalho não está tão sobrecarregado quanto eu temia. Estou indo e voltando de carro por enquanto, sim, é uma viagem longa, enquanto ainda estamos resolvendo a situação da mudança. A casa ainda não foi vendida, mas tivemos alguns interessados. Ontem eu estava encerrando uma reunião por vídeo com minha nova equipe quando recebi uma ligação da escola do Tommy. A secretária me disse que a Diana havia buscado o Tommy mais cedo, alegando que havia uma emergência familiar. A escola ligou para confirmar se estava tudo bem, já que eu não tinha avisado que ele sairia mais cedo. Eu nunca dei permissão para Diana pegar o Tommy na escola. Imediatamente tentei ligar para ela, mas ela não atendeu. Liguei para a irmã do Sam, para o pai dele, até para alguns parentes mais distantes. Ninguém sabia onde a Diana tinha levado o Tommy, ou estavam mentindo para cobertá-la, o que é igualmente perturbador. Entrei em modo de pânico total. Avisei meu chefe que estava tendo uma emergência familiar e saí do trabalho na hora. Dirigi rápido demais de volta para nossa cidade, com a cabeça cheia de pensamentos horríveis. A Diana vinha agindo de forma tão instável ultimamente. Fui até a casa dela, mas não havia ninguém lá. Verifiquei os parques locais, o shopping, até a casa do pai do Sam. Nenhum sinal deles. Depois de 2 horas aterrorizantes, eu já estava seriamente considerando chamar a polícia. A única razão pela qual hesitei foi por saber o quão traumático isso poderia ser para o Tommy. Tentei ligar para o Sam, mas não consegui falar com ele. Provavelmente estava de plantão, sem acesso ao celular. Deixei uma mensagem de voz desesperada explicando o que estava acontecendo. Então, quando eu estava voltando para minha casa para pegar o endereço da Diana e finalmente chamar a polícia, vi o carro dela estacionado na rua. Diana entrou casualmente pela minha porta da frente com o Tommy, que estava feliz comendo sorvete. Quando perguntei onde tinham estado, a Diana sorriu e disse: "Levei ele para comprar roupas novas para a escola. Achei que já que você está levando ele embora de nós, eu devia passar um tempo de qualidade com meu neto enquanto ainda posso." Como se isso fosse algo normal. Como se tirar uma criança da escola sem a permissão da mãe e desaparecer por horas fosse perfeitamente aceitável. Não quis deixar o Tommy nervoso, então pedi calmamente para ele ir ao quarto experimentar as roupas novas. Assim que ele saiu do alcance da conversa, confrontei a Diana: "Você nunca mais tira meu filho da escola sem minha permissão. Você faz ideia do quanto eu fiquei preocupada? Eu não sabia onde ele estava por horas." A Diana apenas revirou os olhos e disse: "Não seja tão dramática. Ele é meu neto. Eu também tenho direitos." Ela começou a falar sobre direitos dos avós, e como eu não podia manter o Tommy longe dela só porque eu estava fazendo birra sobre o nosso relacionamento. Foi aí que eu perdi a paciência. Disse a ela que ela absolutamente não tinha nenhum direito de levar o Tommy para lugar nenhum sem minha permissão explícita. Informei que ligaria para a escola para removê-la da lista de pessoas autorizadas a buscá-lo, e que se ela fizesse algo assim novamente, eu chamaria a polícia e registraria como sequestro. Ela ficou chocada, como se não acreditasse que eu pudesse reagir demais dessa forma. Começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel, tentando afastar o Tommy de sua avó amorosa. Quando isso não funcionou, ela mudou para a raiva, dizendo que o Sam nunca permitiria que eu cortasse o contato dela com o Tommy. Mas eu mantive minha posição e disse para ela sair da minha casa imediatamente. Pela primeira vez, ela não discutiu e foi embora rapidamente. Acho que ela percebeu que tinha ultrapassado um limite grave e queria recuar antes que eu realmente chamasse a polícia. Quando finalmente consegui falar com o Sam mais tarde naquela noite e contei o que aconteceu, ele inicialmente tentou minimizar. "Tenho certeza de que minha mãe só queria passar um tempo com o Tommy." Eu surtei nesse momento, gritando que a mãe dele basicamente sequestrou nosso filho da escola e desapareceu por horas sem me dizer nada. Depois de ouvir o quanto eu estava abalada, o Sam finalmente pareceu entender a gravidade da situação. Ele admitiu que aquilo foi completamente inapropriado, e disse que a mãe dele não tinha nenhum direito de levar o Tommy sem me avisar. Ele prometeu conversar com a mãe sobre limites assim que voltar para casa no próximo mês. Embora eu esteja aliviada por ele finalmente ter percebido o problema, ainda estou furiosa por ter sido preciso algo tão extremo para ele tomar o meu lado. Também estou preocupada com o que a Diana pode fazer a seguir.
Ela claramente não respeita minha autoridade como mãe do Tommy nem meus limites como pessoa. Liguei imediatamente para a escola do Tommy e pedi para remover a Diana da lista de pessoas autorizadas a buscá-lo. Expliquei a situação, e eles foram muito compreensivos e pediram desculpas por terem liberado o Tommy para ela. Aparentemente a Diana ainda estava listada como contato de emergência desde que o Tommy começou o jardim de infância, e a secretária substituta não percebeu que ela não estava na lista regular de retirada. Também entrei em contato com a corretora para tentar acelerar o processo de venda. Só quero sair daqui o mais rápido possível, mesmo que isso signifique aceitar uma oferta mais baixa. Não me sinto mais segura morando tão perto da Diana. E se ela tentar fazer algo assim de novo? Alguns de vocês sugeriram terapia familiar com o Sam quando ele voltar. Acho que provavelmente essa é a nossa única chance de salvar o casamento neste ponto. Sei que o Sam me ama e ama o Tommy, mas a incapacidade dele de impor limites com a mãe criou uma situação que está se tornando perigosa. Se ele não enxergar isso, eu realmente não sei como vamos seguir em frente juntos. Enquanto isso, estou documentando tudo que a Diana faz. Alguns comentários sugeriram manter registros caso as coisas piorem, e isso parece um bom conselho. Comecei um diário com datas, horários e descrições de todas as vezes que ela ultrapassa meus limites. Tommy não sabe nada sobre o drama, felizmente. Tenho sido cuidadosa para manter as brigas longe dele. Ele ainda ama a avó, e eu não quero prejudicar o relacionamento deles. Mas também preciso proteger a mim mesma e ao meu filho do comportamento cada vez mais instável da Diana. Atualização final. Vou atualizar novamente porque muita coisa aconteceu nos últimos 3 meses, e achei importante compartilhar como tudo acabou se resolvendo. Alguns de vocês me mandaram mensagens pedindo notícias, então aqui vai. Antes de mais nada, quero comentar alguns dos comentários do meu último post. Sim, eu provavelmente deveria ter chamado a polícia quando a Diana tirou o Tommy da escola. Na hora eu estava preocupada com o impacto emocional que isso poderia causar nele ou com o drama familiar que isso poderia gerar. Mas olhando para trás, teria sido importante para criar um registro claro do comportamento dela. Nós nos mudamos. Finalmente conseguimos vender a casa por menos do que esperávamos, mas eu só queria encerrar essa etapa. Tommy e eu agora estamos instalados em um apartamento a cerca de 15 minutos do meu novo trabalho. A região tem boas escolas, parques por perto e os vizinhos parecem tranquilos. Tommy já fez amizade com algumas crianças do prédio. O apartamento é menor do que nossa antiga casa, o que exigiu alguma adaptação. Estamos no 2º andar, o que significa que não temos quintal, mas há um parquinho comunitário que compensa um pouco. O Sam voltou do trabalho offshore no mês passado, e as coisas ficaram tensas no começo. Ele ficou em um hotel por alguns dias enquanto decidíamos como lidar com a situação. Acho que a realidade de voltar para casa e descobrir que tudo havia mudado, casa vendida, família realocada, mexeu mais com ele do que ele esperava. Ele ficou chateado por eu ter seguido adiante com mudanças tão grandes sem ele estar fisicamente presente, mesmo sabendo que tudo já estava acontecendo. Mas depois de ver o quão feliz o Tommy está no novo lugar, ele basicamente passou a apoiar nossa decisão. Tivemos uma conversa longa sobre a Diana e sobre estabelecer limites. Falei abertamente que eu estava considerando o divórcio se as coisas não mudassem, e acho que isso finalmente fez ele entender a gravidade da situação. Ele admitiu que sempre soube que a mãe podia ser difícil, mas não percebia o quanto as coisas tinham saído do controle. Ele até mencionou a possibilidade de procurar trabalho mais perto de casa quando o contrato atual terminar, o que seria uma mudança enorme na nossa dinâmica familiar. Sobre a Diana, finalmente estabelecemos alguns limites claros. Depois do incidente na escola, insisti para que o Sam e eu fossemos à terapia de casal. O terapeuta nos ajudou a criar regras bem definidas sobre o envolvimento da Diana nas nossas vidas. Sam finalmente entendeu como o comportamento da mãe estava afetando não só a mim, mas também o nosso casamento. Agora a Diana só pode nos visitar quando o Sam estiver em casa, e ela precisa ligar antes, nada de visita surpresa. Ela não está autorizada a buscar o Tommy na nova escola, e todos os passeios em família precisam ser aprovados por mim e pelo Sam com antecedência. Foi o próprio Sam quem comunicou essas regras para ela, o que fez toda a diferença. Ela não podia simplesmente me chamar de problemática se as regras estavam vindo do próprio filho. Ela não ficou nada feliz com essas mudanças. No início houve choro, acusações, e algumas semanas de silêncio total. Ela não falou com ninguém. Ficava ligando para o Sam sem parar, deixando mensagens dizendo que estava de coração partido e que eu estava sendo cruel. Ela chegou até a aparecer no nosso apartamento sem avisar uma vez, mas nós não a deixamos entrar, e o Sam reforçou os novos limites com firmeza. Com o tempo, ela percebeu que se quisesse continuar na vida do Tommy, teria que respeitar nossas regras. Acho que o que realmente a fez entender foi o Sam dizendo que o comportamento dela estava afastando ele também, não só a mim e ao Tommy. Para quem sugeriu o divórcio desde o início, eu entendo completamente. Mas relacionamentos são complicados. O Sam errou feio por não ter se posicionado contra a mãe dele antes,
Mas agora ele está se esforçando. Estou dando a ele a chance de mostrar que essa mudança é real e duradoura. Por enquanto, as coisas estão melhores.